Você aí mesmo. Você acha que as vilas é apenas uma comunidadezinha aleatória que tem rivalidade com outro tipo de sobreviventes? Você está enganado. As vilas têm uma história por trás. E hoje eu vou estar contando elas para vocês. Tudo começou há muito tempo atrás, numa floresta. Sim, as vilas não começaram em casas. Tudo começou numa mísera floresta. Onde dentro dessa floresta eram encontrados os villagers. Cadê a merda? Ai, meu Deus do céu. Encontrava os villagers. Eu estou numa versão aqui meio estranha, então não tem pillagers. Pois é. A maioria deles tinham famílias que viviam junto com seus filhos, mas não tinham onde se abrigar. Até que todos eles se uniram em uma comunidade, onde todos foram trabalhando duro para conseguir seu lar, quanto em florestas de animais, desertos e entre outros lugares, para se proteger dos monstros, tipo esses aqui. Os villagers iam construindo as casas deles, mas algumas coisas começaram a dar errado. Alguns villagers estavam infringindo a lei. E esses villagers estavam atacando os outros villagers. E também roubando várias outras coisas de outros villagers. Então eles acabaram sendo banidos da vila. Um deles se revoltou e decidiu fazer uma comunidade para derrotar os villagers e que sempre os atacariam. Muitos deles se juntaram, mas eles não tinham nenhuma diferença entre os outros. E ninguém aceitaria fazer parte daquilo. Então eles começaram a roubar alguns villagers da vila. E eles começaram a trabalhar numa máquina que os transformasse em brancos. Mas então o experimento deu um pouquinho errado. E as roupas deles acabaram pagando o karma. Não tem participação de vários outros villagers foram sendo colocados dentro dessa máquina e se tornando cada vez mais nessa gangue. E esses villagers sempre apareciam nas vilas e detonavam tudo e todos que apareciam. Atacavam os Arangolins. Eles atacavam muitos Iron Golems e também os villagers. Imagine que isso são pillagers. Eles eram muitos. E o Iron Golem não conseguia lidar com tudo aquilo. E acabava sendo derrotado brutalmente. Outros Iron Golems também tentaram derrotá-lo, mas não tinham sucesso. Eles eram um exército. Não tinha o que os Iron Golems fizessem. Então, alguns dos villagers recuaram. Pediram ajuda às outras vilas
que também eram muito atacadas. Mas chegou uma pessoa em específico, que era do time Villager. E essa pessoa era o Steve. O Steve ajudava os Villagers a derrotar aquela gangue. E sempre sendo adorados dentro da vila. Às vezes matando os Villagers sem querer. Mas os Iron Golems não conseguiam resistir. Depois de um tempo, os villagers começaram a fazer uma espécie de mineração debaixo da terra. Nessa escavação, eles iam escavando mais ainda. E ficavam minerando lá por questão de horas para conseguirem melhores equipamentos para atacar os villagers. Mas um dia, alguns acabaram encontrando outra coisa. Alguns deles acabavam encontrando um local muito estranho. E bom, esse local eram as cidades perdidas do Warden. Mas aí você se pergunta, se eles encontraram essas cidades, por que afinal eles não estão lá? Bom, é que eles acabaram acampando lá dentro. Eles acampavam lá dentro para fazer mais pesquisas no outro dia. Até que um dia encontraram uma criatura bem suspeita. Essa criatura se chamava Warden. Ela derrotava todos eles com facilidade. Não tinha muito que eles conseguissem fazer. Eles atacavam, mas no final não conseguiam fazer absolutamente nada contra ela. Ela era muito forte. Alguns conseguiam encontrar lugares para se esconder, para que a criatura não conseguisse pegá-las. Elas se escondiam para que o monstro não conseguisse pegá-las. Só que a coisa começou a ficar séria. Os que conseguiam se esconder ficavam muito tempo sem comida, já que se saíssem, não tinha um presentinho muito bom para eles lá fora. Então, o que acontecia? O único jeito deles conseguirem comida era comendo a eles mesmos, ou seja, canibalismo. Então, eles começaram a comer eles mesmos. Começaram a se atacar. Era uma luta gigantesca para ver quem ia almoçar naquele dia e quem não iria almoçar. Todos brigavam intensamente. E alguns não sobravam. Esses são as cabeças de esqueleto que você encontra dentro do bioma do Warden, das cidades perdidas. Esses são as caveiras que você encontra. Outros tentavam escapar para não serem mortos, mas isso acabava nunca dando certo. Isso acabava não dando certo. Não dava certo isso. Porque toda vez que o monstro ficava
muito fraco, ele se escondia e voltava mais forte. Ele voltava bem mais forte. Então eles não conseguiam fazer nada. O que fazia que os dois ficassem em tese de extinção. Mas os villagers acabavam ficando muito mais seguros e felizes em harmonia, já que não havia nenhum deles para atacar. Até que um dia, o líder deles recrutou mais pessoas. E aí, tudo começou. Muitos villagers começavam a correr e correr. E daí muitos villagers corriam cada vez mais. Corriam muito. Outros criavam mais golems. Mas esses golems não aguentavam muito. Os estavam muito longe para salvá-los. Então eles não podiam fazer nada. Eles simplesmente eram derrotados. Mas Steve e Alex chegaram. Começaram a fazer a limpa neles. Eles criavam mansões para poder se esconder. Para que a comunidade villager não conseguisse encontrá-los. Junto com vários golems. Então, eles acabaram se escondendo em mansões secretas. E alguns se transformavam e acabavam com seus outros. A maioria deles se escondiam na igreja, já que os villagers não conseguiriam encontrá-los ali dentro. Mas muitos deles acabavam ficando sem comida e tinham que sair. Onde eles não tinham um fim muito bom. E essa aí foi a história. Um pouquinho curtinha, mas é o que tem pra hoje, né?